Olá, meu irmão, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Estamos juntos mais uma vez e agora estudando liderança bíblica, a contracultura do ser líder cristão. Existe, naturalmente, um grande esforço da sociedade, de modo geral, no sentido de estudar como deve ser o líder na sociedade, na família, no trabalho, na escola, em qualquer segmento social. Há muita literatura, mas nós estamos estudando o livro A Formação de um Líder e estamos dialogando com esse livro da autoria de Leroy Ames, e a obra se chama A Formação de um Líder, Princípios de Liderança Espiritual, publicado pela editora Mundo Cristão no ano de 1995. Hoje nós vamos para o segundo tema ou subtema do nosso grande tema, que seria a fonte de poder do líder. Naturalmente, nós estamos acompanhando o autor desta obra, e nós temos por objetivo identificar a liderança cristã, não é? Então, por conta disto, eu trouxe para você uma reflexão rápida a respeito de como é que a sociedade, como é que as pessoas entendem que deve ser um líder, não necessariamente cristão, um líder. E então eu quero encaminhar você para nossa tela, em que temos aí as 10 características de um líder de sucesso. Isto eu obtive deste endereço que está aí embaixo. Há muitas outras fórmulas, mas nós vamos ficar com essa daqui apenas para ter uma ideia do que as empresas, do que os segmentos que tratam do desenvolvimento humano na ciência, na escola, na preparação de pessoas para a administração de empresas, etc., como é que eles entendem, como é que eles configuram a pessoa do líder. Então eu quero esboçar aqui muito rapidamente estas 10 características de um líder de sucesso. Vamos começar. A primeira delas, inteligência emocional. Em resumo, manter o equilíbrio das emoções e gerenciar os próprios sentimentos e também as emoções e os sentimentos do grupo que é liderado. Não é nada fácil. Segundo, o líder de sucesso é empático, ou seja, ele tem uma proximidade com os seus liderados, ele ouve os seus liderados e tem a capacidade de se colocar no lugar do outro, percebendo assim as necessidades do outro e assim tomando decisões que têm a ver com o outro. Em terceiro lugar, está dito aí que esse líder de sucesso é inspirador. Quer dizer, ele é um influenciador de pessoas, ele é uma pessoa que consegue imprimir nos seus liderados um ânimo, uma energia nova para as tarefas que estão programadas para todos os seus liderados. A quarta característica é que ele sabe dar e receber feedbacks. O que é isto? Na verdade, é mostrar o seu próprio lado humano, o seu próprio lado vulnerável, fazendo com que a equipe tenha uma afinidade maior com ele e está aberto a opiniões. Portanto, não é um déspota que julga que nenhum dos seus liderados sabe pensar, mas é justamente uma pessoa que dá espaço para que os seus liderados possam emitir suas opiniões. Ele é uma pessoa que acaba se preocupando muito com o resultado das suas ações e por isso ele está sujeito, aberto, quero dizer, a
críticas construtivas, sempre com o objetivo de haver uma evolução. A quinta característica é que ele toma decisões baseado em dados e percepção. Com o líder de sucesso, não tem eu penso que. Não, na verdade ele está baseado, sim, em análise, em situações que são fundamentais, documentos, em postulados que estão comprovados, não é? E com isso, então, ele também tem condições de tomar decisões, além de observar atentamente o que acontece fora do seu ambiente, como é que o mercado, por exemplo, reage diante de uma determinada medida governamental e assim por diante. Ele faz análises e, com isso, ele conduz os seus liderados a tomar decisões. A sexta característica é que ele sabe resolver conflitos, ou seja, ele tem uma postura pacífica, ele tem uma postura educada, uma postura diplomática, exatamente para amenizar situações de conflitos de uma forma benéfica para todos os lados. Então ele é um conciliador, ele é uma pessoa que produz a paz no ambiente que ele lidera. Eu estou achando que essa receita é do homem ideal. A sétima característica é que ele sabe se comunicar e ele sabe transmitir com clareza o que deve ser feito. Ele sabe dar uma ordem, ele sabe analisar o meio ambiente e ele sabe como transmitir aquilo que ele necessita ou aquilo que ele está pedindo aos seus liderados, não é? Justamente porque ele precisa, por meio da sua comunicação, motivar a equipe quando for necessário. Então, o uso da palavra para ele é uma questão muito importante. A oitava característica é que ele tem poder de persuasão. E, nesse caso, nós não podemos confundir persuasão com manipulação. Ou seja, ele trata os seus liderados com importância, de maneira que ele reconhece que os seus liderados são pessoas e têm valor próprio. Então, para mudar a ideia dos seus liderados, o caminho é utilizar argumentos para convencer o outro do seu ponto de vista e, assim, prosseguir pacificamente naquilo que ele está propondo para a equipe. A penúltima característica é que este líder de sucesso é uma pessoa curiosa, ou seja, quer entender de vários assuntos ao mesmo tempo e sempre tem uma mentalidade de que é um aprendiz. Nós estamos nesta vida para aprender. Quando um líder chega ao ponto de dizer eu sei, e não muda de opinião, ele efetivamente cessou da sua curiosidade e com isso ele tende ao fracasso. O líder de sucesso é justamente o líder que continua curioso até quando Deus lhe der vida. E a última característica de um líder de sucesso é estar por dentro das tendências. Em outras palavras, já que ele é uma pessoa curiosa, ele vai estar em eventos, palestras, congressos, conversas despretensiosas na hora do almoço, etc. E essa rede de relacionamentos e o constante contato com novas tendências vai fazer com que seja mais fácil responder ou resolver problemas com agilidade, com assertividade. Dá para você perceber, então, que efetivamente esta pessoa tem que ser um super líder. E, naturalmente, a sociedade aspira por pessoas que sejam assim.
Nós sabemos perfeitamente que nós somos nascidos em pecado. Nós sabemos perfeitamente que quando olhamos para os outros seres humanos, nós vamos encontrar falhas, percepções errôneas, interpretações erradas da vida. E nós vamos sempre ter choques de visão. Se nós, então, observarmos como deve ser um líder cristão, nós podemos dizer que Jesus Cristo, o Filho do Deus eterno, atingiu todas essas características de um líder de sucesso. Porque Jesus sabia lidar com as próprias emoções e com as dos outros, sabia lidar com as tristezas das pessoas. O Senhor Jesus se identificava com as pessoas de maneira a não se importar de, por exemplo, tocar num leproso, ou então se envolver com uma mulher para curá-la, ou para conversar com ela, o que era uma coisa estritamente proibida no seu tempo. Era uma pessoa que encantava as multidões com a sua fala, com seu discurso. Mateus registra o fato de que Jesus Cristo tinha autoridade quando falava, que não era a autoridade dos fariseus, dos doutores da lei, mas era uma autoridade pura, genuína, que, de fato, inspirava as multidões. Jesus Cristo permitia o diálogo e, ao mesmo tempo, abria o coração diante dos seus discípulos. Então, Jesus Cristo disse, por exemplo, que a alma dele estava triste até a morte. E ele pedia no Monte das Oliveiras que os seus discípulos ficassem ali, exatamente porque ele estava sensibilizado com a sua própria dificuldade. Em outra ocasião, ele perguntou o que as pessoas dizem a respeito do Cristo. Então, Pedro diz, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Ou seja, Jesus recebe, então, um retorno dos seus discípulos a respeito dessa decisão. Mas o que nós olhamos é que Jesus Cristo sempre tomou decisões baseado em dados da palavra de Deus, do Antigo Testamento. Ele era fiel ao Antigo Testamento e também ele tinha uma forte percepção da vontade do Pai. Isso significa que ele podia dizer, olha, eu não vim para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Não é? Jesus Cristo sabia tratar os conflitos. Jesus Cristo ensinou que os seus discípulos deveriam se considerar, o maior seria aquele que serve e não aquele que é servido. Jesus Cristo tratou com os seus discípulos, chamando uma criança no meio deles quando eles estavam discutindo, e disse, olha, quem receber esta criança recebe a mim. Então ele estava sempre tratando de conflitos e ele sempre estava cuidando das pessoas para que houvesse paz. Jesus Cristo, como eu disse anteriormente, tinha autoridade e Jesus Cristo usou muitas parábolas, muitas figuras de linguagem para transmitir um discurso que era segundo a vontade de Deus, para que as pessoas ouvissem, mas não escutassem, ou seja, elas não assimilassem o discurso de Jesus Cristo a fim de que o evangelho fosse aberto para os gentios. É muito importante nós, entretanto, vermos que Jesus Cristo sempre soube como comunicar as verdades do evangelho. Jesus Cristo tinha o poder de persuadir, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens.
Foi o que ele falou aos seus discípulos quando começou a procurá-los para construir o corpo de apóstolos que o seguiria no restante de suas vidas. Jesus Cristo nunca cessou de procurar e de desenvolver uma atitude de intensa vida com o Pai. Eu posso imaginar, por exemplo, que a vida de oração de Jesus Cristo era uma vida que a cada dia ia solidificando a sua convicção pessoal, a sua convicção de missão. E Jesus Cristo nunca teve dificuldades de pedir para as pessoas examinarem a natureza ou utilizar figuras da natureza para mostrar as verdades espirituais. Ele nunca parava de ser curioso. E ele, naturalmente, conhecia muito bem a vontade do Pai e conhecia a reação do povo e sabia muito bem há passagens que mostram que ele não se confiava ao povo ao ponto de não dormir em Jerusalém, mas dormir em Betânia. Ele participou da entrada de Jerusalém, mas ele não se apaixonou por esse evento. Ele manteve-se fiel àquilo da palavra de Deus, porque ele sabia que a multidão que agora o louvava, dali a pouco o crucificaria. Dá para perceber, então, que se nós quisermos traçar 10 características de um líder de sucesso, nós temos que pensar na única pessoa possível para isso, que é Jesus Cristo, Filho de Deus, porque ele leva uma vantagem sobre os líderes humanos. Qual é? Além de ser humano, porque ele era humano, Jesus Cristo tem uma ligação absolutamente estreita, íntima com o Pai. Coisa que os líderes humanos podem não ter. Como nós estamos tratando de oficiais e de um curso preparatório para oficiais da nossa igreja, eu queria lembrar você justamente do fato de que nós precisamos copiar a Jesus Cristo sem anular esta lista imensa de características que podem fazer com que nós sejamos bons presbíteros ou bons diáconos, ou mesmo bons líderes de sociedades internas e ministérios. Tudo isso deve fazer parte da nossa busca por uma liderança satisfatória. Vamos então para a obra de Ames. Afinal, qual a fonte de poder do líder cristão? Naturalmente, a fonte de poder do líder cristão é o ser de Deus. É o ser de Deus. O líder cristão, ainda que tenha faculdade, ainda que tenha cursos de aperfeiçoamento na área de liderar, não pode abrir mão de ter o Senhor Deus como a fonte do seu poder para liderar. É isto que identifica o líder cristão. Ames apresenta as seguintes características. Além daquilo que a gente pode utilizar, que já vimos assim muito rapidamente, Ames levanta a questão da comunhão como a chave que dá partida, como se isso fosse um motor, não é? De veículo ou uma máquina industrial. A comunhão seria a chave para que nós tenhamos o poder necessário para liderar. Aí ele chama a nossa atenção para a palavra de Deus, chama a nossa atenção para a oração e chama a nossa atenção para a obediência. Na opinião de Ames, no estudo que ele faz no capítulo 2, a comunhão, a palavra de Deus, a oração e a obediência são fatores de
profundo poder do líder cristão. Então vamos lá. Com relação à questão da comunhão, eu queria trazer para você este texto que, dentre muitos, expressa o que significa a comunhão de um líder com Deus. Disse Jesus: eu sou a videira, vocês são os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Isto é muito constrangedor para a natureza humana. O mundo secular não aceita Jesus Cristo como o Filho de Deus e muito menos aceita a ideia de que sem Jesus a gente não pode fazer nada. Mas o crente é humilde. O crente sabe que foi resgatado por causa do sacrifício de Cristo. Mediante a fé, ele está guardado no poder de Deus, diz Pedro, e certamente ele também compreende a ideia de que sem Jesus Cristo não há nada que se possa fazer que agrade a Deus, que traga alegria para o coração de Deus. Então, quando lemos este versículo, temos que ter isso em mente. Sem Jesus, os discípulos de Jesus não agradam o coração de Deus, não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Isto Jesus Cristo estava falando nesta figura de linguagem, e você pode ver aí a ilustração do lado. É uma videira muito frutífera, não é? Com vários cachos de uvas aí, mas se porventura o ramo estivesse fora do tronco principal, não haveria nada disso. Seria um galho seco. E o que é que a gente faz com galho seco? A gente joga fora. A gente joga no fogo e queima. Usa como combustível. Mas Jesus diz assim: se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. É importante a gente olhar aqui duas coisas aqui. Permanecer em Jesus significa comunhão, significa vivência com Ele, significa intimidade com Ele, significa confiança, dependência. Todos esses elementos necessários para a convivência estão aí. Se os discípulos permanecerem em Jesus, se as palavras de Jesus permanecerem nos discípulos, ou seja, não apenas indo a Jesus, mas a palavra de Jesus vindo a mim, tudo quanto é necessário para a gente executar a nossa tarefa, e tarefa de liderança inclusive, pode pedir por meio de oração que vai ser feito. É muito legal a gente perceber esse expediente, essa prontidão de Jesus Cristo dizendo: olha, você está envolvido comigo, você tem toda a empatia comigo, você tem fé, dependência, confiança, muito bem. O que você precisa para liderar? Você pode dizer: olha, Senhor, eu tenho dificuldade com a empatia. Eu não consigo inspirar os meus líderes, eu não consigo me abrir diante deles, eu quero me mostrar sempre forte, quando na verdade me mostrar como realmente sou é o que mais vai valer para esse grupo de liderança. Então Jesus termina esse parágrafo dizendo: nisto é glorificado meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são meus discípulos. Jesus Cristo não é otimista, é realista. E quando ele fala acerca de como vai ser o nosso trabalho de líderes, certamente ele tem em mente o seguinte: se existe comunhão, conexão do discípulo com o Senhor, a sua liderança, claro, pode ter erros em virtude da imperfeição dele. Entretanto, por meio da oração, ele, o líder, obtém de Jesus aquilo que é necessário para aperfeiçoar a sua liderança e, mais do que isto, nós encontramos a ideia de que vai haver muito fruto. Então, de fato, a comunhão é uma chave fundamental para que
o líder cristão seja um líder de sucesso. Vamos para a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, quando falava a Timóteo, quase no fim da vida de Paulo, já estava prestes a ser executado, ele escreveu dizendo o seguinte: quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu e que desde a infância você conhece as sagradas letras que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Você sabe, Timóteo, que aquilo que sua mãe, sua avó te ensinaram da palavra de Deus é alguma coisa que traz para você a salvação, te dá condições de perceber a obra de Jesus Cristo na sua vida, te dá condições de confiar na providência divina acerca da tua vida e da tua vida futura. E aí Paulo conclui este pensamento dizendo: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. E eu quero dizer aqui que, naturalmente, esta Escritura inspirada por Deus é útil para o aperfeiçoamento espiritual, para o aperfeiçoamento moral. Não vai ensinar nada de tecnologia, não vai ensinar nada de história nem de geografia. Não vai ensinar nada a respeito das teorias de liderança. Mas o que vai fazer é que o líder seja uma pessoa correta e, portanto, uma pessoa que se dedica à liderança com o espírito correto. A consequência disso, mostra o texto, é que ele vai ser um servo de Deus perfeito e perfeitamente habilitado para liderar. Na casa de Deus, presbíteros e diáconos precisam trabalhar a vida das pessoas por meio de uma honestidade com a palavra de Deus. Devem trabalhar no sentido de que o sentido espiritual, o sentido moral, o sentido ético seja prevalecente em relação aos usos e costumes que o mundo tem. Se lá fora é de um jeito, se lá fora se faz assim o assado, nós vamos entender que dentro da casa de Deus, mediante a palavra de Deus exposta a nós, não haverá condições de nós nos desviarmos do caminho. Agora, Ames trabalha o conceito de que a gente deve não apenas ler a Bíblia, como se a gente tivesse uma responsabilidade de ler a Bíblia no ano inteiro, mas ler a Bíblia devagar, com calma, com dependência do Espírito Santo e meditar nas Escrituras. Quando nós vamos para a literatura hermenêutica, ou seja, de interpretação da Bíblia, há várias obras no sentido de como estudar a Bíblia. E você, como um líder cristão, candidato ou oficial de igreja já, você deve pensar em pelo menos alguns passos. E uma sugestão que eu dou aqui é justamente a sugestão de que você leia a Escritura com 4 enfoques diferentes. O primeiro deles seria observar o texto. Quem é que está no texto, como está o texto, o que significa aquele evento que está sendo narrado no texto. A segunda coisa é como é que você interpreta este texto, como é que você vê as intenções do texto. Depois disso, seria o trabalho de correlacionar onde é que na Bíblia, e a própria Bíblia se explica,
onde é que na Bíblia existem passagens que podem ajudar na interpretação do texto que você está lendo agora, não é? Por exemplo, você está lendo uma passagem em Mateus que fala sobre um determinado passo de Jesus. Marcos vai contar a mesma coisa, Lucas conte a mesma coisa, talvez João, naqueles eventos que todos os evangelhos mencionam, também conte. E cada um deles vai contar sob a sua ótica, não é? Mas você pode ir além dos evangelhos e verificar nas cartas dos apóstolos ou mesmo nos Atos dos Apóstolos textos que fazem referência àquilo que Jesus estava fazendo. Então isso é correlacionar várias passagens com aquela que você está lendo. E a última coisa é dizer, bom, agora eu vou aplicar isto, e aí você verifica como pode aplicar, inclusive na sua liderança. O próximo item que Ames menciona no seu capítulo é a questão da oração. E você pode ver aqui que o apóstolo Paulo, especialmente, tem várias dicas a respeito da oração. No caso do primeiro texto aqui, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Isso está Romanos 12:12. Você tem a perseverança na oração. Não desista da oração. Ore o dia inteiro. Esteja com o pensamento no Senhor. Não precisa estar numa posição do corpo especificamente, mas o seu coração rendido aos pensamentos a respeito de Deus. Seja se dedicando ao culto, mas também se dedicando a atividades como liderar o lar, liderar o trabalho, liderar a própria igreja. Não é? Tenha em mente a oração contínua, e ele reforça esta ideia em Tessalonicenses quando ele diz, orem sem cessar. Em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para com vocês, ou para vocês em Cristo Jesus. Especialmente quando a gente tem um pedido e a gente está ansioso por conta daquele pedido, dar graças libera a nossa fé, abre espaço para que a gente admire o poder de Deus na resolução de problemas. Então, você que é um líder, que pretende ser um líder de sucesso, precisa ter em mente que um líder de sucesso ora sem cessar e dá graças em tudo. A última coisa que Paulo diz aqui, que eu estou registrando, é que a oração não se limita a você, à sua família, aos crentes que você lidera, mas se estende a todos os níveis da sociedade. Então, Paulo recomenda a Timóteo que, antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas. Todo mundo precisa ser alvo da oração. O vizinho precisa, aquele que eu gosto, aquele que eu não gosto, aquele que gosta de mim, aquele que não gosta de mim. Os colegas de trabalho, todas as pessoas precisam ser alvo, as autoridades precisam ser alvo das minhas orações. E quando se fala de súplica, é pedido específico. Quando se fala de oração, é de modo geral, como os salmos falam, por exemplo. Quando a gente fala de intercessões, é de pedido por outras pessoas. E quando eu falo de ações de graças, eu volto ao texto de Tessalonicenses, lembrando que a vontade de Deus é que eu seja uma criatura, um filho dele, completamente agradecido. E a última característica que Ames levanta aqui a respeito do líder cristão, que, portanto, se diferencia do líder não cristão, porque o líder cristão tem como espelho, né? Tem como padrão, quero dizer, a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Eu quero lembrar uma fala de Jesus Cristo aos seus discípulos antes dele ser submetido a julgamento e morte.
ele disse assim: vocês são meus amigos se fazem o que eu lhes ordeno. Estão percebendo aí? Se me obedecem, não é? Eu considero vocês amigos. É muito importante a gente saber que a gente manda quando é líder, a gente tem uma vontade que precisa ser respeitada, a gente se esforça no sentido de encaminhar a equipe para aquilo que a gente está querendo que seja feito, mas ao mesmo tempo a gente é subordinado de Jesus Cristo. Vocês são meus amigos se fazem o que eu lhes ordeno. E já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Veja a liderança de Jesus Cristo, ele reparte conosco aquilo que é necessário nós sabermos para atuar. Tenho chamado vocês de amigos porque tudo o que ouvi de meu Pai eu lhes dei a conhecer. Então, vejam que estilo de liderança é esse que Jesus Cristo tem. Ele compartilha as coisas que ele recebeu do Pai. E aí, o que é muito bonito de se ouvir, de se ler, é exatamente isso. Não foram vocês que me escolheram. Pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto. Eu designei vocês, quer dizer, eu sou o líder, eu sou o cabeça. E vocês não me escolheram, eu escolhi vocês. E quando eu escolhi vocês, eu designei para que vocês deem resultados. E o resultado de vocês, o fruto de vocês, permaneça, a fim de que tudo o que pedirem ao Pai em meu nome, ele lhes conceda. De novo, nós encontramos aí a cláusula em que, estando em comunhão, estando em obediência, estando vivendo de acordo com a palavra, estando vivendo em oração constante, o fruto vai aparecer. O fruto vai aparecer. Não é? E se ele demorar para aparecer, vamos pedir a Deus, porque pedindo em nome de Jesus Cristo, o Pai concede. Mas a principal ordem que Jesus Cristo deu para os discípulos naquele momento foi: o que eu lhes ordeno é isto, que vocês amem uns aos outros. Então, a liderança do líder cristão, o sucesso do líder cristão, não passa por competências que ele adquira no mundo corporativo. Não passa por cursos. Passa por Claro, ele pode se preparar tecnicamente para liderar, mas ele precisa lembrar que, em primeiro lugar, ele é liderado pelo Senhor e ele tem um compromisso de comunhão, de palavra, de oração e de obediência. Então eu gostaria de me dirigir a você dizendo que, mesmo que você tenha grandes dotes de liderança por talento natural, não confie neles. Mais do que tudo, confie no Senhor. Entregue o seu caminho para o Senhor, a fim de que Ele, como grande líder sobre todos nós, te ensine a cada dia como tomar decisões, como liderar os irmãos de fé, como liderar sua casa, como liderar no trabalho, como liderar em todas as áreas da vida. É o que eu tinha para hoje e eu quero agradecer porque você está comigo até agora. Um grande abraço.